queridos irmãos, graça e paz a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal Pregador Apaixonado. Muito obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo maravilhoso conosco hoje. E eu espero que esse vídeo venha falar ao seu coração. Você que é apaixonado, você que ama a palavra de Deus, você que foi chamado pelo Senhor para anunciar as boas novas do Evangelho, você está no lugar certo. Aqui a gente fala sobre pregação e a gente fala sobre a vida do pregador, que a vida do pregador não é fácil, não é verdade? Não é fácil cumprir esse chamado tão maravilhoso, mas para mim vale a pena sofrer tudo que tem que sofrer para cumprir esse chamado, né? E hoje eu queria começar esse vídeo aqui falando sobre uma mensagem de Isaías a nós, a todos nós, ao profeta messiânico Isaías, quando ele escreveu isso aqui sobre a pregação, sobre o querus, sobre o anunciar as boas novas. E em Isaías 53 ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Olha uma pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Essa é uma pergunta que todos nós pregadores fazemos. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui ele não está falando de uma pregação específica de um pregador sobre um tema, mas ele está falando sobre o anúncio do Filho de Deus, sobre o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, sobre o verdadeiro método de pregação, que é levar o Evangelho de Jesus através da palavra, através da Escritura, da Bíblia Sagrada. Você foi chamado, eu fui chamado para levar a palavra de Deus a todos os confins da terra, anunciando a mensagem de redentora de Jesus Cristo, não é verdade? Mas hoje, pelo título do vídeo, que eu quero transmitir hoje para vocês vale a pena ser esse pregador? Vale a pena levar essa mensagem a todos? Será que vale a pena ser um pregador? Hoje nós temos visto grandes dificuldades na vida dos pregadores, não é verdade? Muitos pregadores estão passando por grandes dificuldades nas suas vidas para cumprir o seu chamado itinerante de ser um pregador. Eu sei que muitos pregadores são tratados, muito mal visto por causa de outros pregadores que fazem coisas erradas. Muitos pregadores fazem coisas erradas por aí e depois a imagem do pregador, principalmente o pregador itinerante, fica queimada, Ela fica com maus olhos a respeito de algumas pessoas, porque muitos pregadores vacilam no seu chamado e fazem com que o Evangelho com que esse chamado tão lindo de ser um itinerante seja visto com maus olhos, não é verdade? Mas eu falo hoje de pregadores que estão com dificuldades em cumprir o propósito de Deus em sua vida, de cumprir o seu chamado, porque tem tido grandes dificuldades. Primeiro, não tem oportunidade. Hoje, Isaías vai dizer que quem deu crédito à nossa pregação. E se eu fosse trazer hoje nossos dias odiernos sobre a respeito, eu ia falar: quem dá crédito ao nosso chamado? Quem é que dá crédito hoje àquilo que Deus colocou no nosso coração? Dificilmente alguém vai olhar para você e ver o chamado de Deus em seu coração. É claro que pessoas simples, irmãos que chegam na gente e reconhecem o chamado de Deus em nós. Reconhece aquilo pelo qual Deus nos levantou e nos chamou para fazer aqui nessa terra. Todos nós temos um chamado. Todos nós, Deus nos levantou para fazer algo a favor do reino de Deus. Então você é um escolhido de Deus. Será que eu fui chamado? Todos nós fomos chamados. O Senhor nos deu a autoridade, nos deu a autonomia de ir a todos os confins do mundo levando a sua palavra. Você é um pregador, você é uma pregadora da palavra de Deus. Mas hoje nós vemos uma grande dificuldade na vida de pregadores, principalmente quem está iniciando, para cumprir o seu chamado, porque eles não são reconhecidos. Quando eu falo reconhecimento, irmão, eu não estou falando de reconhecimento de glamour, não estou falando de reconhecimento de público, eu estou falando de reconhecimento do chamado. Você está entendendo? Do chamado, você olhar para falar: esse irmão, essa irmã tem um chamado para pregar a palavra de Deus. Ele tem um chamado para pregar. E aí, as pessoas não querem hoje reconhecer ou têm dificuldade de conhecer um pregador. Eu acredito que
o pregador hoje, ele tem uma essência muito grande. Hoje, graças a Deus, nós temos as redes sociais, hoje nós temos a internet que ajuda esses pregadores que estão no anonimato, que não têm oportunidade, às vezes, no púlpito, mas tem hoje na rede social de divulgar o seu chamado, de divulgar o seu ministério. E aí, então, eles fazem vídeos, eles fazem posts e colocam ali e pregam e alcançam vidas. Mensagens que às vezes chega aí na sua rede social, um vídeo de um pastor falando alguma coisa, algum pregador, alguma pregadora, e aquilo fala ao seu coração, até mesmo como uma resposta divina ao seu coração, né, de alguma oração que você tenha feito ou de algum momento da sua vida que você esteja passando, e aquilo vem de encontro ao seu coração e fala ao seu coração. Mas os pregadores de hoje têm dificuldade de ter oportunidade. Eu prego há mais de 17 anos, irmãos. Eu comecei o meu ministério de itinerante com 20 anos de idade. Eu me converti com 18 anos e com 20 anos eu comecei o meu ministério de itinerância. Eu lembro quando Deus me chamou para isso. Já preguei em vários lugares, várias cidades, várias igrejas, e eu vejo a mudança hoje, irmãos, porque antigamente nós tínhamos mais oportunidade de pregar, nós tínhamos mais oportunidade de levar o conhecimento da palavra de Deus, de levar a mensagem do Evangelho, mas hoje a gente está tendo uma grande dificuldade. Com toda a revolução que está tendo no mundo, esse mundo pós-moderno, né? Hoje até falando da hipermodernidade do mundo, está hipermoderno hoje o mundo, e a igreja e algumas igrejas, algumas denominações têm se vinculado a essa mudança. No que diz o quê? Se você hoje não traz público, se você não traz hoje pessoas para dentro do templo, você jamais terá algum tipo de oportunidade. Se você não atrai pessoas, se o seu tipo de mensagem não traz pessoas para dentro de algum lugar, você raramente vai ter oportunidade. Hoje isso acontece em todos os campos, irmão. Isso na música, tá? Isso com palestra, isso com filmes, com séries. Então, se você tem uma imagem, a imagem da pessoa é vendida hoje em dia. Então, se você não atrai, se você não vende, geralmente você não vai ter tipo de oportunidade. Para você ter uma ideia, hoje em dia, se alguém vai te dar uma oportunidade e fala assim, puxa, traz o Gilson Nunes. O Gilson Nunes é de Hortolândia, ali de Campinas. Traz ele. O que eles fazem hoje? Deixa eu ver a rede social dele. Vai lá, analisa a rede social dessa pessoa. Ah, ele tem pouco seguidor. Eu acho que as pessoas não gostam muito dele, não. Então ele não atrai pessoas. Porque o que algumas igrejas querem hoje é atrair pessoas. E muitos pregadores estão sofrendo, principalmente quem está iniciando o seu ministério, por não ter oportunidade. Porque ainda são um pouco leigos em alguns assuntos. Talvez não tenham uma ampla explanação bíblica, porque ele está começando o seu ministério. É normal, minha gente, é normal. Todo mundo começa degrauzinho por degrauzinho. Mas para quem está iniciando, é uma grande dificuldade de ser um pregador da palavra de Deus. Eu já passei por muitas situações difíceis. Eu lembro de uma vez que eu fui convidado para pregar numa igreja e eu jejuei, me dediquei, eu estudei a palavra. De última hora chegou alguém de fora. De última hora chegou alguém com mais conceito, com mais visibilidade, que poderia atrair mais ali. E na hora, o pastor falou para mim, você não vai mais pregar e essa pessoa que vai pregar agora. E eu falei pro pastor, mas pastor, eu me dediquei, eu estou aqui, eu jejuei, eu me dediquei tanto para estar aqui, para essa mensagem. Eu chamei pessoas para vir aqui, para ver eu trazendo a mensagem, porque eu tenho uma mensagem de Deus nos corações. E o pastor falou assim, então tá bom, para você não perder o seu tempo, eu vou te dar 10 minutos. Você sabe o que aconteceu? Esse era um cantor que ia vir lá pregar, cantar, e aí já ia aproveitar e trazer a mensagem. E sabe o que aconteceu? Quando estava lá pro finalzinho do culto, lá, antes de entregar a mensagem, o pastor me deu esses 10 minutos. E eu falei, Senhor, o que eu faço? Na hora eu fui e trouxe a mensagem em 5 minutos. Preguei uma mensagem e falei. E não sei se Deus ali, para me honrar, para me abençoar, para mim ver que o ministério itinerante é isso, infelizmente, Deus me honrou.
pessoas começaram a ir ao altar, pessoas começaram a chorar, pessoas começaram a ali se entregar a Jesus. E eu lembro que esse pessoa que me substituiu, esse cantor, pegou o violão, pegou o microfone e falou assim: irmãos, a mensagem já acabou de ser pregada. Então, o que vamos fazer? Vamos cantar um louvor e um hino a Deus, a agradecimento, e vamos encerrar o culto. Naquele dia a mensagem foi de 5 minutos, mas a mensagem foi pregada. Naquela hora, o Espírito de Deus com certeza falou ao coração daquele cantor e falou assim: ele é que ia trazer a mensagem. Você vai completar louvando a mim. E foi maravilhoso, irmãos. No outro dia, as pessoas que foram lá, que eu convidei, falou assim: Deus falou ao meu coração. Pessoas chegaram em mim e falaram. Então, isso acontece na vida de um pregador. Isso acontece na nossa vida como itinerantes da palavra de Deus. Então, eu vejo pregadores tendo muita dificuldade para cumprir o seu propósito, porque ele não traz nenhum tipo de venda, de marketing de si mesmo como um produto. E você não é um produto. Você não é um produto para ser à venda. Você é um indivíduo. Você é alguém que foi alcançado por Jesus e que Deus te levantou para ser um pregador da palavra de Deus. Infelizmente, pessoas terão mais espaço que nós. Nós que estamos no anonimato, nós teremos pouquíssimas ou raras oportunidades. Porque, infelizmente, nós não vendemos uma marca. E muitos pregadores hoje é uma marca. Ele é uma marca de uma denominação. Ele é uma marca de um tipo de pregação. Ele é uma marca de uma metodologia. E isso atrai, às vezes, muitas pessoas. E as pessoas querem isso. Pessoas querem que palavras venham falar ao seu coração. Palavras que venham massagear o seu ego. Palavras que venham acalentar e não ser repreendidas. Diferentemente do que Jesus, lá em Mateus 4, vai falar assim: Jesus começou o seu ministério pregando o arrependimento e o reino de Deus. Então, é uma grande dificuldade que nós pregadores hoje temos de alcançar uma oportunidade porque somos vistos como um produto. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: não desista do seu chamado. Eu sei que é difícil ter uma oportunidade. Às vezes a gente tem que se humilhar, não é verdade? A gente tem que se humilhar diante de pastores, de obreiros. Poxa, me indica lá na sua igreja. Pô, sabe, fala de mim lá. Pô, eu quero uma oportunidade. Você vai e, sabe, faz folder, flyers, né? Como eu já fiz muitas vezes. Agenda aberta. E ninguém te chama. Ninguém te chama porque você é visto hoje como um produto. E se você não atrai pessoas, você não é reconhecido. Nós não estamos em busca de reconhecimento. Eu não estou em busca de glamour. Eu não estou em busca de ser vendido como um produto. Mas eu quero muito cumprir o meu chamado. Chegar um dia diante de Deus e falar: tá aqui, eu cumpri aquilo pela qual o Senhor me chamou. Tá aqui, eu multipliquei as dádivas que o Senhor me deu. Está aqui as almas que eu preguei o teu evangelho. Então esse é o nosso propósito. Mas infelizmente, os itinerantes hoje não têm tanta oportunidade. Hoje é uma humilhação para você ter uma oportunidade. Até mesmo dentro da nossa própria igreja, né? Às vezes, para você ter oportunidade, é quando do nada aparece. Quando aquela pessoa desiste, quando a pessoa fala: não vai dar para mim ir, não vou. Aí o que eles fazem? Eu só tenho um recurso, que é esse irmãozinho aqui, que eu sei que ele quer uma oportunidade. Então eu vou até ele e eu sei que ele não vai dizer não para mim. Ele vai aceitar, porque tudo que ele quer é uma oportunidade. Tudo que ele quer é pregar, então eu vou lá nele. Isso já aconteceu comigo. Você é visto como o último da fila, mas irmãos, fique tranquilo. Eu tenho certeza que aquele que nos chamou, ele há de cumprir o seu propósito em nossa vida. Ele há de cumprir a sua missão em nós, em nome de Jesus, porque foi ele que nos chamou. Não foi homem, tá? Que nos chamou, foi Deus. Ele há de cumprir. Da mesma forma que ele fez com Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E Deus não deixou de cumprir o ministério de Isaías. Assim como não deixou de cumprir na vida de Cristo, dos seus discípulos e de tantos homens de Deus, a qual Deus levantou sobre essa terra para pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem de redenção, de salvação, de perdão de pecados. Não é verdade?
E talvez você, como pregador da mensagem, como itinerante da palavra de Deus, também tenha tido esse tipo de dificuldade no seu chamado. Mas, irmãos, eu estou há 17 anos lutando. Não é fácil, não é fácil. Mas você sabe que um dia Deus levanta. Deus chamou Davi, ungiu ele, mas só lá com os 30 anos, com quase 20 anos depois, Deus o levantou como rei. José sonhou um dia e depois de quase 20 anos ali na peleja, Deus o colocou como governador. Então, irmãos, isso leva tempo. E nesse tempo, tudo que isso acontece é a nossa escola, é a nossa sala de aula que Deus está nos ensinando para que a gente venha cumprir o nosso chamado como pregador da palavra de Deus. Então, não desista, tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente. Cumpra o teu chamado.